Olá pessoal, mais uma aula da disciplina de ouvindo com a captura de corte, né? O professor Zione. Hoje a gente vai tratar sobre instalações e para ouvidos e caprinos, né? Sou o professor Adessa, sou tecnista e vamos lá, né? Antes da gente falar de instalações propriamente ditas, suas características, é necessário que a gente recorde que o bem-estar animal ele está diretamente relacionado à produtividade do animal e à qualidade do produto, né, que a gente está buscando produzir, né? Um exemplo que a gente pode citar é que o estresse ele é capaz de alterar diretamente a qualidade do leite, né? Por esse ciclo aqui que a gente vê que o estresse ele libera o hormônio cortisol, que vai quebrar, alterar essa beta-caseína em 1,28 beta-caseína, diminui íons de lactose, diminui a produção, né, do leite, quantidade de leite produzido. Então, fazer uma instalação, né, ou projetar uma instalação, ou adaptar uma instalação, ou sugerir alguma modificação, é necessário também, né, além das características técnicas, características de viabilidade econômica, a gente atentar também para a questão de proporcionar um bom local para o animal permanecer ali, principalmente se forem animais confinados, mas não menos importante se forem animais que estão a pasto. Então, as instalações elas estão muito relacionadas ao tipo de sistema, né, de produção que o produtor ele opta, né? Instalações para sistema extensivo praticamente a gente não tem, né? O que é que a gente tem no sistema intensivo? Terra, né, pastagem. Então a gente tem uma cerca. Algumas poucas vezes a gente tem algum bebedouro, mas a maioria das vezes é fonte de água natural. No sistema semi-intensivo, a gente já começa a ter um pouco mais de emprego de divisões, né, de alguns costos para suplementação, comedouros para suplementação, um local de sombra, né, pensada, ainda que não projetada, mas uma atenção à sombra, um bebedouro, né, não artificial, né, não natural, sem ser um açude, sem ser um rio, mas algo já direcionado para o animal, né? Você vai lá, você monta o bebedouro, faz a instalação. E no sistema intensivo, né? Não necessariamente em confinamento, que o intensivo ele pode ser a pasto, né? Mas olhando aqui para um confinamento, né, a gente tem já animais, muitos animais em poucos locais, a gente tem que ter uma atenção maior com o espaço por animal, pé direito, telhado, né, tipo de cama ou tipo de piso, disposição de comedouro, de bebedouro, né? Toda uma necessidade maior de projeto, né? Como as características do local que você vai fazer sua instalação, né? Devem ser local seco e bem drenado, com facilidade de água, né? Facilidade de acesso de água e de eletricidade, né? Os animais vão ficar lá, então eles precisam de. Você vai precisar que chegue energia, se você precisar de um dia à noite, por exemplo, é importante, né? Ainda que seja um local onde os animais só dormem, né? Por assim dizer, é importante que você tenha um local com eletricidade, né? Ainda que aqui nossa região não seja uma região de muita chuva, mas nos períodos de chuva, né, costuma chover regularmente, né, então é necessário um local seco e bem drenado para não acumular água, consequentemente pode favorecer e vai favorecer, né, a ocorrência de enfermidades, isso deve ser evitado. A orientação do sol leste-oeste, observar os ventos dominantes e o local de chuva mais frequente se você for fazer um telhado, né, para você não cobrir mais de onde a chuva vem e não de onde a chuva, né, não vem, porque senão vai adiantar, né, e sempre um espaço adequado para acolher aqueles animais. Deve ser tecnicamente, economicamente viável, né? A gente vê muita instalação bonita e às vezes não é economicamente viável. E a gente vê também muita instalação economicamente viável que não é tecnicamente viável. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Então a gente tem que ter cuidado assim com algumas questões. Às vezes a gente quer poupar dinheiro em algumas coisas, em bebedouro, em comedouro, em altura do pé direito. Tem que ter cuidado com isso aí, porque a instalação depois de feita não se costuma mexer, né? Quantas vezes vocês já foram fazer visitas e vocês veem aquela instalação funcional, mas você vê ali que tem pelo menos 10 anos aquela instalação.
né? Raramente é uma instalação nova. Então, feita a instalação, pouco se altera, né? Ou pouco se deve alterar. Então, deve ter essas atenções nesses momentos de projetar as instalações. Então, inicialmente, a gente vai falar das estruturas primárias, né? Antes, importante falar, né, da área por animal. E para conceber essa área, ou escolher, melhor dizendo, essa área por animal, é necessário a gente observar como o número e tamanho dos animais, o tipo de piso, né? Se é piso suspenso, cimentado, areia, barro, né? O tempo de permanência desses animais, se eles vão passar o dia todo, meio-dia, vão apenas dormir, né? A gente diz passar a noite. Condições climáticas, características daquela região, declividade do terreno, textura do solo, tipo de manejo que você vai realizar naquela instalação e necessidade de alimentação. Ou seja, né, uma instalação onde os animais apenas passam a noite, ela é completamente mais simples de se pensar do que uma instalação que o animal passa o dia confinado, né? Ou ainda, né, passa o dia confinado. Por quê? Eles vão, né, excretar durante a noite, durante o dia não vai ter nenhum animal naquela instalação. Então, vai ter a possibilidade maior de que de evaporação e de limpeza, né? Natural até. Então não vai ter um acúmulo muito grande. Mas claro, necessita de limpeza, né? Mas é diferente de você ter um piso cimentado onde o animal passa o dia todo, né? Todo dia, obrigatoriamente, você vai ter que limpar, né? Um tipo de manejo, se você vai fazer um procedimento com o animal, né? Tipo uma baia para procedimento, por exemplo. O ideal é que seja cimento, né? Para quê? Para você dar apoio para quem vai estar manejando o animal, né? Para o animal mesmo, né? Evitar poeira, né? Tudo isso, né? Tipo outro exemplo é um piso suspenso, né? Ripado. Você vai limpar ali uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo. Por quê? Porque todas as excretas do animal não vão ter contato direto com o animal. Porque o animal vai defecar, vai urinar. Essas excretas elas vão transpor o ripado e vai ficar acumulado abaixo do ripado, né? A gente vai ver fotos mais para frente. Então, as cercas elas têm função base de delimitar o território, definir áreas, né? Manejo do rebanho, proteção, né? Podem ser de arame liso, cerca elétrica, madeira ou tela. Aí tem algumas características. Então, aqui a gente tem uma cerca elétrica, né? Cerca elétrica para ovinos e caprinos tende a ser complicado, né? Que são animais que não respeitam muito, né? Enquanto a gente vê uma cerca elétrica para bovino, às vezes leiteiro, de um fio, né? Aqui a gente tem 3 fios elétricos, né? E 2, né, não eletrificados, né? Então, para ovino e caprino não tende a funcionar muito, né? Nessa que a gente tem uma cerca de arame liso, observemos quantos fios de arame, né, estão postos. Também não costumam respeitar, pessoal, né? Principalmente se for uma área que não tem disponibilidade de alimentação, que tenha fêmea próximo, por exemplo, se for uma questão do reprodutor, né? E tem a tela, né? A tela é mais cara, mas ela é muito mais segura, né? Muito mais fácil de manutenção, né? Então imaginem um fio desse quebrando, né? Partindo. Você vai ter que esticar, né? Pelo menos a 2 espaços de mourões, né? Dessas tábuas de madeira, né? Os mourões. Né? Imaginem um fio desse quebrando. É só você vir com um alicate, um, um pedaço de fio e aí você já consegue arrumar, né? Se não for algo muito grande, mas é bem mais fácil a manutenção. Claro que se afrouxar no mourão, você tem que esticar, mas tende a ser mais fácil, consequentemente é mais caro. Então você tem que saber onde você vai colocar essa tela, né? Então, um espaço que tem mais animal, né? Que você quer um controle maior, né? Você não vai arrodear sua propriedade com tela, né? Você vai colocar lá no local onde os animais ficam, né? A gente tem esse exemplo aqui de cercado em aço, né?
Pessoalmente eu nunca vi, mas é uma opção a depender, né? Mas não é usual, né? A gente tem mais como exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma cerca desmontável, né? Isso aqui pode ser uma opção para produtores que não têm instalação e quer pesar animal, fazer algum manejo pontual, né? Então você tem toda a sua produção a campo, né? Você tem lá um local que você pode colocar, reduzir o espaço dos animais e você pode ter uma cerca dessa desmontável, onde você conduz essa cerca, você leva essa cerca, monta, faz os procedimentos, né? Por exemplo, essa do lado direito aqui, né? Esses animais entram aqui e aqui você pode individualizar, né, cada um deles. Você pode pesar, brincar, aplicar medicamento, muito mais fácil, muito mais cômodo do que você estar correndo atrás de animal, pegando pela orelha, o animal foge, corre, estressa, corre para um lado, corre para o outro, você se cansa, né? Então é uma opção. E aqui, praticamente qualquer pessoa que trabalha com aço, com ferro, ela consegue copiar isso aqui e fazer, né? Então é uma opção barata para situações que você tem animal completamente à parte, né? Quanto aos bebedouros, né? São importantes porque o animal vai se hidratar, né? Consumir água. É necessário que tenha alta vazão de reabastecimento, principalmente naquelas situações, aqueles bebedouros que são destinados, né, à hidratação do animal quando eles chegam do pasto, e principalmente quando esse pasto não tem disponibilidade de água, o que não está correto, mas às vezes a gente encontra essa situação, com capacidade de estocagem superior a 2 dias, né, por questões, principalmente se for bebedouros maiores, né, bebedouros para muitos animais, porque pode acontecer já faltar energia, né, a bomba quebrar e outros acontecimentos, né? A tubulação quebrar, alguma coisa do tipo. Né? Permitir a limpeza rotineira, é muito comum a gente encontrar bebedouro que não é limpo assim frequentemente. Né? Quanto ao seu material de estrutura física, resistência e boa impermeabilização, fácil limpeza, né? Ausência de quinas vivas e frestas, porque o animal não se machuque, ou o animal meta a pata em algum lugar e se machuque, se arranhe, né? Cause algum prejuízo. E pode ser de aço, concreto, PVC, ferro fundido, fibra de vidro, pneu, né? É, re, plásticos, né? Aqueles tubos de plástico, é, e tantos outros materiais, né? Pia de banheiro até, né? É um material de muito fácil limpeza, né? Só é caro. Mas a gente encontra, por vezes. O sistema de abastecimento pode ser por reservatório central, né, como um reservatório central grande, uma caixa d'água. Né. Eles podem ser aplicados em área de lazer e piquete de confinamento, nas bairros individuais com poucos animais. Né, e o consumo de água depende dos fatores ligados ao animal, ao clima, né, como temperatura, umidade, né, tipo de dieta, né, e entre outros fatores. Então, aqui a gente tem um bebedouro automático, né, animal, né, bebedouro de plástico automático, o animal quando ele encosta a cabeça aqui, né, nessa região, ele empurra e a água desce, né? E ele toma e não acumula água, né? Aqui a gente tem o de plástico aproveitado. O problema desse aqui, né, é porque a boia está à mostra, às vezes o animal tem curiosidade e tem um risco de quebrar. Essa aqui é muito simples, é um cano aí por volta de 100 milímetros, mais ou menos. A ideia é muito boa, só tem algum, né, como tudo na vida, pessoal, tem vantagens e desvantagens, né? Aqui a gente tem um contato muito próximo do chão, né? A gente vê até que compromete a limpeza, né? Outra coisa, pode ter um animal com alguma enfermidade aqui, que pode ser transmissível, né, pela água, dificuldade de limpeza, né? Mas dificuldade de limpeza no bebedouro, às vezes, não atrapalha de limpar, só torna difícil. Né? Então você tem que pensar em tudo isso quando a gente escolhe
um tipo de bebedouro. Aqui a gente tem um bebedouro de concreto, né? Com a boia, então o animal vem aqui, encosta, bebe água e sai, né? A gente observa um bebedouro no sol, o ideal é o bebedouro estar na sombra, né? Ah, mas no sol tem ação, né, dos raios solares, mas não se costuma limpar, né? Então você tem que ter uma cultura de limpeza, né, do bebedouro, pelo menos um desse aqui, né, pelo menos uma vez por mês, né? Claro, tem condições ideais aí, você limpar um bebedouro desse a cada 15 dias, a cada 10 dias, né? Mas em condições normais, né, você limpando uma vez por mês, digamos, você está no lucro, né? E na sombra, né? Porque nós é muito quente no nosso ambiente, nossas temperaturas e a água fria, né, vai favorecer essa troca de calor e o bem-estar do animal, né? A termorregulação do animal vai favorecer com que ele troque calor e não entre em estresse térmico, ou pelo menos diminua, né? Aqui um bebedouro aproveitado, né? Tipo, aproveitado no sentido de o mesmo bebedouro para duas baias, né? Tem que ter cuidado, né, com a limpeza, mas a ideia é muito boa, né? Você aproveita um bebedouro para duas baias, né? Então você tem alguns animais, animal em baia, ele não vai todo beber água todo mundo junto, né? Digamos assim. Então você pode ter um bebedouro um pouco menor e aí quando ele tem necessidade de beber água, você, né? Ele tem, desculpa, quando ele tem necessidade de tomar água, ele vai lá, se hidrata e tá feito. Eles não vão todos ao mesmo tempo, só tem que ter cuidado com as categorias animais, porque às vezes a gente pensa, a gente não dá atenção a categorias menores, ele não alcança, não se hidrata, né? Nesse caso aqui, um cabritinho desse, ele praticamente não bebe água, né? Mas tem que ter cuidado, né? Mas com o passar das semanas. Aqui a gente tem me desculpem aí por estar em inglês, mas a gente tem um trabalho que mostra o número de nipple, mas vamos entender como um ponto de acesso à água, né? Um bebedouro, né? A gente tem, né, 7,5 animais por bebedouro, 15 animais por bebedouro e 30 animais por bebedouro, né? Então a gente destaca aqui principalmente ó, o tempo total, né, de bebida, né, por animal. Então quanto menor o número de animais por bebedouro, maior vai ser o tempo gasto dele. Por quê? Porque não vai ter competição, né? Outra questão também é o tempo de espera, né, que é praticamente zero. Quando chegar a 30 vai a quase 25 segundos, né, por espera. Então, quanto melhor projetado essa quantidade de bebedouros, né, por animal e tudo, melhor vai ser a convivência dos animais, essa questão social, essa organização social, que em cabra principalmente é muito firme, é muito fixo, assim, diferente de ovelhas, mas cabras elas são bem organizadas socialmente, né? Ó, aqui a gente tem uma situação, né, de bebedouro grande para animais maiores, e a gente tem animais que têm muita dificuldade e animais que têm muita dificuldade e animais que não conseguem, né, transpor essa barreira aqui para tomar água, né? Tiver um bebedouro de concreto, né, a instalação já com algum tempo, mas funcional. Ó, então a gente tem aqui uma situação que esse maiorzinho ele tende assim com muita força beber água, né? O pequeno já não consegue, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas questões. São simples coisas que podem atrapalhar diretamente o desenvolvimento do animal. Ele quer beber água, né? E aí você tem que adaptar, né? Você sai aí do bebedouro maior e fornece água, né, para esses animais. Então tem que ter essa atenção. Os comedouros, né, devem garantir o não desperdício de alimento, né? Uma boa capacidade volumétrica, fácil limpeza, permitir acesso confortável dos animais, permitir consumo adequado, né? Por quê? Porque se você tiver muitos animais para pouco comedouro, ou um comedouro não que não evita o desperdício, você vai perder, o animal vai comer menos, né? O animal acostumado a comer comedouro,
ele, né, tende a ter uma dificuldade maior de comer do chão, digamos assim, né, os restos. E além disso, você está perdendo, né? Tá perdendo que o animal ganhe peso, perdendo dinheiro, literalmente, né? Os fatores só se levar em consideração o sistema de produção, a relação custo-benefício desse comedouro, durabilidade, versatilidade, facilidade de limpeza, categoria animal, né? Tipo de alimentos. Então aqui a gente tem alguns tipos de comedouros, né? A gente não vai estar comentando isso aqui, porque comedouro, bebedouro, realmente comedouro, vocês colocarem no Google comedouros cabra, aparece manuais, aparece fotos com tamanho, né? Então você aplica comedouro, né, onde os animais ficam, né? Apriscos, piquetes, né, áreas de lazer. Então aqui a gente tem um comedouro, né? Também é simples, né? Uma vasilha, né? Digamos assim, um prato de plástico e um cano, né? Então aqui funciona quase como um comedouro tubular, né? Usada muitas vezes na avicultura. Então você coloca a ração aqui, vai comendo, vai caindo. A ideia é muito boa. Só algumas questões, já que a gente comentar, né? Olha a forma que o animal está comendo, né? Ele tem que fazer, não é muito confortável, né? Talvez não seja nem pouco confortável, né? Quanto mais muito, mais uma opção. Outra questão aqui, ó, que são cabritos, né? Os caprinos, eles são muito ativos. Então aqui, na hora que eles descobrirem que isso aqui balança para um lado e para o outro, pode virar, digamos, entre aspas, um brinquedo. Então, para favorecer, poderia ser um prato um pouco mais aberto, né? E fixar essa parte de baixo aqui, né, no chão, que aí ele ficaria fixo, mas funcional. Instalações, vocês vão encontrar aí muitas adaptações, né? Uma pena esse momento, mas certamente se não tivesse, né, nessa situação que a gente está, vocês visitariam algumas propriedades, né? Mas tem muita foto que dá para a gente ilustrar, né? Não é a mesma coisa, mas já ajuda a gente ter uma percepção da facilidade que é, digamos assim, a gente fazer uma instalação ou pelo menos os componentes dela, né? Então aqui a gente tem um piso, né, de pedra com cimento. Esse buraquinho aqui, pessoal, é para o animal coloca a cabeça, né, e bebe água. Tem um bebedouro aqui por fora. Tem aqui, ó, telhado. Olha a quantidade de excretas, né, de fezes de um dia para o outro. Então tem que limpar diariamente, né? Mesmo os animais saem, vão para o pasto, limpa, mas se for o caso, se não for, limpa também. Então isso aqui, né, é um comedouro de cimento, né, essa partezinha aqui, muitas vezes utilizada para os animais não subirem, né? Mas se for cabra, costuma subir, né? Cabra é um animal mais agitado. Então as divisões aqui, ó, de madeira, né? Bem bastante simples. O telhado de barro, né? Favorece esse conforto ambiental. Aqui um comedouro, né, para ovelhas, ó, vejam a altura daquele, lembre, né, aí, da altura daquele comedouro que a gente viu há pouco na foto, e a cabra em cima, né, e aqui ovelhas, comedouro praticamente, né, apoiado no chão, né, um pouco de altura aqui, mas apoiado no chão, e nenhuma ovelha está em cima ou dentro, né, do comedouro, né? Por quê? Porque é característica da espécie, né? Então aqui é a condição ideal, né? Três espaços bastante grandes para três ovelhas, né? Não é assim, né? Essa condição aqui era experimental, então era mais para manter elas, né? Mas, ó, comedouros bastante simples, né? De vasilhas aí de PVC, né? De plástico. Aqui também, ó, está bem bonito, né? Também reutilização de plástico, né? As divisões aqui, ó, não tem como o animal subir aqui, se for uma cabra, né? Só tem um problema, pessoal. Ou então algum detalhe, né? Problema não, porque dá para resolver, mas um detalhe é muito bonito, funcional. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 espaços.
Contudo, não é porque é 9 aqui, né, ainda tendo 9 espaços aqui que os animais vão utilizar, né, vai ter 18 animais aí. Né, por quê? Porque o animal mete a cabeça aqui e ele vai com o pescoço e vai com né, mete a cabeça e o pescoço e a cabeça dele vem aqui, ele não fica comendo aqui, né? Então tem que ter cuidado com alguns detalhes, né? Outro detalhe que vale a pena a gente chamar a atenção é, observem essa junção aqui e essa aqui. Né? Essa aqui, por estar mais grossa, vai, né, tomar o quê? Tomar espaço dessa entrada aqui. Né? Então, esse espaço ele vai ser reduzido em comparação aos outros. Não tem, são detalhes, às vezes, que fazem diferença. Se você tem 5 animais, não vai fazer diferença. Né? Você tem aqui 9 espaços. Ele vai entrar aqui, ele vai ver que não está muito bom, vai procurar outro. Né? Outra questão, se entrar dois animais um de frente para o outro, os dois não vão comer ao mesmo tempo, né? Eles vão disputar espaço dentro do coxo. Né? Mas essas simples divisões também, positivamente, já favorece dar uma segurança maior, né? Digamos assim, para os animais subordinados. Né? Ó, aqui a gente tem as divisões, ó, olha só, né, que a gente falou, né, há pouco aí da questão, não é porque tem espaço que todo mundo vai entrar num espaçozinho desse e vai comer, né? Aqui a gente tem um animal solto, né? Assim, desculpa, solto não, né? Todos eles estão soltos, né? Mas ele não está aqui na alimentação. Não, a gente não pode julgar que ele não está porque não tem espaço, né? Por quê? Porque tem aqui animais um do lado do outro. Mas observem que são animais grandes, né? São dopes aí, bastante com desenvolvimento bastante pronunciado. Então, por vezes, você pode ter divisões que elas não favoreçam que todos os animais se alimentem ao mesmo tempo, um comedouro que não favorece essa alimentação dos animais ao mesmo tempo, né? Isso é importante para ninguém, para todos os animais comerem o que você está ofertando, não ficar ninguém para trás para comer, né, o que sobra. Se esse animal quisesse entrar aqui, certamente ele conseguiria, né? Olha só, né? O que a gente tem aqui? Funciona um comedouro desse? Funciona, né? Mas só funciona para dois, né? Quem é subordinado aqui vai comer por último, né? Supondo que se isso aqui for um concentrado, não vai comer, né? Só se for muito concentrado, mas não vai. Então tem que ter cuidado. A gente pode aproveitar, mas a gente tem que pensar no espaço para o animal, quantos animais vão se alimentar, né, naquele comedouro. Né? A gente vai falar um pouco agora de módulo de pastejo, mais falando de instalações. Né? Então a gente tem um módulo pizza, a gente tem um módulo corredor, a gente tem aqui cada fatia dessa, um piquete, cada quadrado desse, né, ou retângulo desse, um piquete e um corredor central, uma área de descanso, aqui a gente tem uma área de descanso. Então nessa área de descanso, área de lazer, a gente tem, né, uma área de, desculpa, essa área de descanso ou lazer, uma área reservada, né, dentro dos módulos, para quê? Para que o animal possa é, se, se, se hidratar, receber algum concentrado, alguma suplementação. O sombreamento você pode usar sombrite, né, de 80%, pé direito de 2 a 3 metros, a área por ovino adulto, por exemplo, é de meio metro. Né? Por quê? Porque o animal não vai passar o dia ali, né? Ele vai ali nos horários mais quentes, talvez, né? Muito provavelmente nos horários mais quentes, para beber água, para consumir sal mineral ou algum outro tipo de suplementação. No modo de pasteio, a gente tem os corredores, né? Para que os animais acessem ao piquete, corredores internos, corredores externos. O importante de observar aqui, você a, colocar a porteira, né, sempre nos cantos, né, para quê? Para a gente favorecer esse fluxo dos animais, né, ao invés de colocar no meio aqui, né, sem ser nos cantos. Por quê? Né? Porque vai todo mundo e aí, como tem limitação, parte desses animais eles vão retornar, né? Isso dificulta o manejo ou pelo menos não favorece o manejo. Então, para favorecer, né, sempre
optem por colocar as porteiras, né, nos cantos. Então aqui tem um modo de passeio sobre lotação contínua, um bebedouro, né, a divisão de grandes áreas, as porteiras, sombrite, né, comedouro, bebedouro. Um modo de passeio sobre lotação rotacionada, né, que a gente tem, o animal entra aqui, fecha, deixa, depois que o animal entrou, né, entrou aqui, fecha essa aqui, vai usar o piquete 1, deixa a porteira do piquete 1 aberta. Vai usar o piquete 2, fecha a porteira do piquete 1, abre a do piquete 2, né? E assim vai. Então a gente tem um bebedouro, sombra e um comedouro, né? Um quadrado, mesma coisa, né? Aqui já não tem muito, muita, muita subdivisão, mas a mesma coisa. O animal entrou aqui, fecha a porteira principal, vai usar o piquete 1, deixa só a porteira do piquete 1 aberta, né? Saiu, ele vai aqui e volta. Vai usar o piquete 2, fecha um, deixa só o piquete 2 aberto, né? Então, se a área for muito grande, é necessário que se tenha um controle maior e uma maior oferta, né? Claro, de áreas de lazer, né? Então, aqui, a cada ponto desse é uma área de lazer, né? De que vai ser. Então, é necessário ter essa consciência também, né? De for uma área muito grande, você faz subdivisões, né? Você faz 2 áreas de lazer ou 3, por exemplo, né? Em ovino e caprino, para nossas condições, isso não é muito comum, né? Áreas muito grandes, mas pode acontecer. O centro de manejo, né, que é pouco comum em ovinos e caprinos, mas a gente pode encontrar, a gente pode aproveitar ou ter a necessidade de escolher alguns componentes de centro de manejo, a gente, né, é necessário a gente ter uma noção básica. Então, a localização é o local que o rebanho vai ficar, facilidade de acesso à água, eletricidade, drenagem, né? Então, o que é que a gente tem no centro de manejo? O que é que a gente tem no centro de manejo? Esse aqui, por exemplo, para ovinos, né? Para ovinos, então, a gente tem porteiras, sempre afunilando para a direção, para o fluxo dos animais. Um piso pavimentado, né, com concreto e cimento. Uma porteira bem colocada e bem firme, porque é o local que ficam muitos animais e centro de manejo, você vai fazer o manejo. Então, tem a questão do estresse do animal, né? No centro de manejo, a gente tem um brete, muitas vezes, né? Um brete é onde os animais ficam enfileirados, uma altura de 90 centímetros, né? Uma largura inferior de 30 e a superior de 60, e um comprimento aí de 3, 6, 15 metros, a depender da necessidade. Sempre nesse formato aqui de funil, né? Então aqui a gente tem um breche, característico muito bonito, né? A porteira de correr, né? A observação é que o animal ele pode, né, como se diz, meter um pé aqui, né? Isso pode ser perigoso, né? Mas tirando isso, que é fácil de arrumar, digamos assim, né? É muito bem feito. É o piso de concreto, isso é importante. Depois do breast, né, ele pode vir aqui para um tronco e balança, né, um conjunto. E aí ele fica individualizado, você pode pesar uma rampa de subida, uma rampa de descida, e aqui ele vai para uma baia de espera, né? Ou volta uma baia geral para depois voltar para a sua baia, né, ou para o pasto. No final desse tronco aqui com balança, a gente pode ter um apartador de 2 vias, de 3 vias, né? Isso aí vai depender do que você quer. Aqui ele pode sair para uma baia, mas ele costuma para frente, né? Sair para um embarcador, onde ele segue para o caminhão e frigorífico, ou venda, ou para outra propriedade. E dos lados, ele costuma seguir, né, para as baias de espera, para depois ser conduzido para
ou para o pasto, né, ou para a baia onde ele costuma ficar. Então, embarcadouro, né, uma altura de 90 centímetros, uma largura de 60, né, inclinação no máximo aí de 20 graus, né, que é bem interessante, né, móvel. Essa aqui para bovino, né, pela altura, mas embarcador é isso. E o interessante é que ele tem essa rampa seguida por esse estágio aqui de reto, né? Por quê? Porque o animal costuma subir, parar, né? Principalmente os primeiros, parar e depois entrar no caminhão ou no carro que vai conduzir, né? É ideal, né, que esteja coberto, principalmente aí é mais pelo manejador do que mesmo pelos animais, porque com o passar das horas o sol vai esquentando e vai, né, complicando o manejo, né? A fazenda do UFC, né, ela certamente ainda tem um centro de manejo bem organizado de ovino e caprino, né? Então aqui a gente tem um centro de manejo bem simples, uma baia de recepção, essa, essa volta aqui dessa porteira, conhecida como seringa, né? Da seringa, a seringa vai afunilando, né? E ele entra aqui no brete, pode ter um tronco e aqui tem um apartadouro, né? Bastante simples, né? Um aprisco, pessoal, muitas vezes é chamado então os cabras e os bodes, né? Ou mais relacionado aos caprinos, né? Então, um galpão, né, observar as condições climáticas, né, se é região temperada, a pressão batido, a segurança é um fator limitante, né, e muito conhecido em regiões semiáridas, a preço suspenso, condições climáticas desfavoráveis e segurança. Uma estrutura básica, né, a gente tem aqui baia, linha de comedouro, corredor de alimentação, porteira. Então aqui a gente tem um aprisco, né, de piso ripado, os comedouros por fora, um pé direito aqui de 2,5 metros, 3 metros, acho que era mais ou menos isso, né? Aqui a gente tem, ó, adaptação, olha a profundidade desse comedouro, né, para animais adultos e a profundidade desse para crias, né, para animais jovens, né? Além disso, a gente tem aqui uma porteira, nesse caso abria para dentro, né, favorece o manejo. O bebedouro era pelo lado de fora. A gente tem aqui entradas de ar no camboló, aqui no final e na frente também, né? Bastante. É uma instalação bastante recomendada, assim, só que exige um desembolso muito grande, né? Um custo de implantação muito grande. Ó, pelo lado de baixo, a gente tem, ó, os animais excretos, né? Isso aqui é antes da limpeza, né? De antes. O animal excreta e cai, né? Toda semana era feita a limpeza, né? Com varria tanto o chão como varria aqui a parte por baixo, né, do piso ripado e varria, lavava e fazia toda a sanitização do local, né? Todo o líquido, né, as excretas, elas seguiam, né, por meio de canaletas para uma fossa, né, que era esvaziada a cada período determinado, né? Então, tinha todo esse cuidado também. Pelo lado de fora, a gente observa uma área chamada de solário, ou seja, o animal fica lá na baia e, através de uma rampa, ele acessa essa área aqui de solar, ou seja, uma área que o animal pode se exercitar, tem contato com o sol, né? Uma mureta, nesse caso aqui, e uma mureta com uma tela, né, de ferro, aqui as entradas de ar, ó, porta dessa tinha cada entrada dessa tinha uma porta, um telhado assim, para não molhar. Aí o bebedouro, ó, por fora, o animal mete a cabeça no buraco e toma água, né? Aqui a área de solar, né? O bode aqui fazendo efeito macho. Então, os animais, né,
aproveitam aí, costumam ficar no solar até 9, 10 horas, né? Dependendo da raça do animal. E na parte final da tarde. Aqui a gente tem os comedouros, né? Os bebedouros e os comedouros. Uma adaptação para o animal jovem, né? Uma altura que para animal adulto. Cada espaço desse um animal, né? Era 12, nunca passava de 12 animais na baia, para quê? Para não prejudicar o consumo desses animais. O bebedouro, o animal por dentro da baia, ele acessava, né? E aqui era uma pia com uma boia, né? Às vezes quebrava a boia, mas não acontecia muito frequente não, né? Então era individualizado, né? Cada baia tinha a sua tubulação de água. A cabra era limpo todo dia, né? Com a esponjazinha que é fácil de limpar, favorece por causa do material. O confinamento é uma base de confinamento, ela é mais simples, né? Se você for fazer um espaço só para confinar, observando todos esses fatores que a gente tem aqui, né? Uma linha de comedouro, um corredor de manejo, sombra, água, né? E aqui um piquete bastante grande, né? E isso aqui é mais para a finalidade de confinamento mesmo, né? Tipo, ser confinamento de terminação, né? Dos animais para o abate. Então, algo bastante simples, diferente lá do aprisco, por exemplo, que a gente viu, né? Para cabra. Então, aqui a gente tem um esquema, né? Da Prime Consultoria. A gente tem uma declividade de 2, 3%, uma porteira, um bebedouro, né, um corredor de manejo, um corredor de alimentação, e você pode aí, né, ter uma área de sombra no corredor de alimentação. Algumas outras, outras instalações, a gente tem os apriscos dos bodes, né, que é ideal que seja separado, né? Então aqui a gente tem os bodes, eles ficavam cada um numa casinha dessa, né, como das cabras, mas eles quebraram tudo, né, que a gente vê uma visão por dentro, mas viviam super tranquilos, né, sem briga, era muito raro a gente ver uma briga, até mesmo quando a gente tinha animal novo, esse animal ficava mais isolado do que os outros brigando. Então aqui a característica mesmo, né, piso ripado, cada um teria sua baia, mas quebrava, arrumava, consertava, eles quebravam de novo e foi decidido que eles ficariam todos juntos, né? E aí não tinha problema não, né? Não tinha briga, de brigar com chifre a ponto de se ferir ou quebrar o chifre, era muito incomum, né? Então aqui a gente tem no dia que esses dois entraram aqui, né? Eles distantes, porque tinha acabado de entrar, não se socializava ainda, a turma aqui toda junto, ó, um muro baixo, né? Aqui eram as cabras, ó. Eles não pulavam, aí depois isso aqui se entraram pro grupo, né? Se socializaram. É normal. Aqui também, né, mantendo o mesmo padrão lá, entrada de ar, né, era bastante ventilado, telha de barro. E como anexo, a gente tem a esterqueira, né, tem que ter uma área de esterqueira
principalmente se for confinamento ou se for uma área que os animais, se não for a parte, né? Se for uma área que os animais eles passem algum período, é necessário ter uma esterqueira, né? Esterqueira longe ou pelo menos distante da instalação e distante também, né? De fontes de água, né? De leitos de água, de açude, para não escorrer em caso de chuva e até mesmo da produção do chorume, né? Para essas áreas, para esses cursos de água. Um pé de luva, né, é importante para se adentrar na instalação, até para o animal também, né, tanto para as pessoas quanto para os animais. Os silos, né, vocês veem em outras disciplinas, mas é importante, se você vai trabalhar com silo, o silo deve ser próximo, né, à instalação. Aqui a gente tem um silo superfície, né, isso aqui é para caprinos, a pessoa fez, né, bastante viável. É necessário a gente ter uma área, ou pelo menos um armário, pessoal, para a gente guardar, uma geladeira, guardar os medicamentos, não deixar solto. Né? Que é uma farmácia, mas é uma farmácia veterinária, né? E não é mais para ilustrar assim, se a gente fizer uma farmácia desse tamanho aqui, é melhor a gente vender remédio do que ir criar animal, né? Que a gente está com muito problema. Então aqui a gente tem uma baia, né? Uma escala de 1:200, escritório, né? Armazém, né? Uma área de crepe, uma área de nossa disciplina aqui é de capnatura de costa, né? Capnatura de costa, mas uma área de ordenha, baias de crias, né? De parto, os carneiros, baia de isolação, de isolamento, né? É que outra, né? E né, não tem nada melhor para você avaliar uma instalação. Claro, tem os princípios que a gente viu, mas não tem quem lhe diga, quem te fale mais da instalação do que o próprio animal que está, né, utilizando essa instalação. Então a gente vai ver algumas fotos, né, que a gente tem a instalação do setor de ovino-caprinocultura, né? Então a gente tem várias características positivas, a altura, né, quem já foi lá e ficou algum tempo, né, eu sei que o momento agora não é o ideal, mas quando melhorar, vão lá, fiquem lá, observem os animais se alimentando, descansando, né? O comportamento deles, fiquem lá, observem se é ventilado ou não, vocês vão ver que é bastante ventilado, né? Um pé direito alto, a telha de barro, né? As divisões aqui, um bom espaço para os animais. Aqui a gente tem uma outra instalação bastante grande para a ovina caprina, né? A gente não acha muita instalação grande para a ovina caprina aqui, bastante organizada, telha de barro, né? Comedouro, carne de divisão. Isso aqui favorece muito, pessoal, essa simples divisão, né? Animal subordinado ele se sente mais seguro. Se não tem divisão nenhuma, se ele é subordinado, o dominante vai empurrar, ele não vai se alimentar direito, né? Isso aqui favorece muito, né? Parece que não tem muito efeito, mas tem, né? Que um custo para sal, né? Aqui uma instalação ó, de piso ripado, talvez não se limpe aqui, mas é a opção que se faz, né? Telha de barro, comedouro por fora, né? Espaço para cada animal, uma rampa aqui para o animal ir para esse espaço. Aqui, né? Aquela instalação lá, telha de barro, ó, o pé direito um pouco menor, mas funcional, né? Uma mureta, né? O muro, as divisões de madeira, né? Favorece a ventilação. Aqui a gente já tem uma adaptação, isso aqui favorece a questão da limpeza, né? Você tem um estrado, né? Quer limpar, vira o estrado, o animal não fica em contato direto, né? Você pode até, ao invés de limpar todo dia, dependendo, você pode limpar cada 2 dias, né? Cada 3 dias, isso favorece a questão sanitária.
Aqui a gente tem baia para animais jovens, né, para crias. A gente tem piso ripado, um pé direito aí de 1,5 m, ventilado, tudo aberto, né, com as divisões. Aqui, né, que eu disse no começo, né, os animais eles falam, né? Eles te dão a impressão, né? Tipo um animal desse aqui, na instalação dessa, ainda que o pé direito não seja dos mais altos, mas te vê os animais confortáveis, descansando em ócio, né? Olhando para a foto. E também talvez não se tenha hábito de limpar, mas a gente escolhe, pessoal, a gente faz, a gente tem o que é o mais correto da nossa ideia, e a gente tenta chegar ao mais próximo, né? Nem sempre a gente consegue. É uma rampa aqui, o animal acessa essa área, não precisa pular, né? Pular para descer e pular para subir. Aqui as divisões, ó, para cada animal. Aqui um pé direito, né? É, telha de barro, de baia individual para que no caso são reprodutores. É interessante a gente observar, né, como as pessoas elas se adaptam ao dia a dia e tentam levar isso a seu favor, né? Colocando aqui o que cada animal vai comer e quanto, né? Aqui a gente tem uma área. Voltando lá à questão da gente observar o que a gente oferta para a categoria, né? O animal desse ele não consegue acessar esse saleiro, talvez não seja para ele, né? Mas se fosse, teria que reduzir a altura, né? Então só ter esses cuidados. Cabra é cabra, né? Cabra sempre vai estar dentro de coxo. Uma cabra, é o espaço que tem para elas deitarem, ficarem em pé onde elas estão, né? Essa aqui tá aqui, ó, em cima do cômodo. Aqui, ó, lembrem lá das ovelhas, as ovelhas estão como essa cabra aqui, né? Só olhando, não tem ninguém em cima do coxo. Aqui, ó, as cabras todas dentro dos comedouros, né? Mais uma vez, né? Cabra é cabra. Olha só, essa cabra tem todo esse espaço para ela se alimentar, mas ela vai atrás, né? Digamos assim, do outro comedouro, né? Do outro espaço, né? Bastante interessante também, né? Cada um aqui com o seu espaço. É de madeira, piso ripado, né? Comedoura por fora. Novamente essa instalação, né? Instalação bastante adaptável. Divisões aqui de madeira, um portãozinho aqui de entrada, de saída, né? Um portão entre as baias e um portão geral, de aproveitamento de madeira, né? Bebedouro para duas baias, piso de pedra, né? Com cimento. Olha só as cabras, né? O espaço todinho e ela está em cima, dentro do coxo, ou do comedouro. Aqui uma instalação bastante simples também. Aqui lona, né? Certamente não é aqui no Nordeste, no Ceará, ou pelo menos não é no Ceará, certamente. É, lona de ferro, né? Telhado de alumínio, comedouros aqui de sal, né? Os saleiros, e os comedouros aqui, observando só que alguns animais eles estão fazendo uma força maior para alcançar, né, esse comedouro, né? Tem um batente aqui, ó, isso favorece, né? E olha só o que a cabra está fazendo aqui, ó, comendo o fio, né? O arame, né? Isso é só mania, pessoal, né? Muitas vezes. Então a gente vê os animais bastante dispostos, assim, tem vaga para todo mundo, né? Aqui também, né, um piso, nada demais, né? Cimento, um comedouro bastante simples, de ferro, telha de alumínio, né? Os animais se alimentando. Animais bastante, animais em conforto, né? Todo mundo ali junto, né? Sem se tiver animal brigando ou desconfortável. Os cabritos também. E os animais aqui completamente desconfortáveis, né? Acho que essa cabra aqui tá de resume assim o que é uma instalação
com conforto, né? É, digamos, eficiente para proporcionar conforto, né? É tecnicamente viável e economicamente viável também. Ah, mas eu disse que piso ripado é muito caro. É, mas se você tiver um bom projeto, né, um bom faturamento, você consegue pagar, você gasta menos com mão de obra limpando, né? Diariamente você vai limpar uma vez na semana, a cada 15 dias. Então tem que ajustar o que se quer, o que se pretende, com o que se pode pagar, né? Previsão de lucro, toda essa questão também é importante, né? Então é isso, pessoal. Tudo de bom. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail que estou disponível, né? A gente pode fazer até o momento de tiro dúvida depois, né?